tentando lidar com essa síndrome e tentando ajudar outras pessoas também a como lidar com a doença, né, com essa síndrome que não é fácil e que poucas pessoas conhecem. Sim. E por não conhecer é difícil as pessoas entenderem, né? Por isso o motivo de eu estar presente aqui hoje. Verdade. Você poderia falar assim, um pouco sobre o processo, como é o diagnóstico da fibromialgia, como é que ela surgiu assim em sua vida, né? Sempre ela esteve ali presente ou você adquiriu com o tempo assim? Foi adquirida com o tempo, mas assim, é um processo complexo, porque não é com exames, né, de laboratório que sai o diagnóstico, é pelos sintomas, né? Então, a gente vai fazendo exames, confunde muito com lúpus, né, com problema de coluna, porque são dores difusas no corpo inteiro, né, desde a cabeça aos pés. Né? Então, principalmente a região do pescoço, né, essa região aqui da parte superior, né, dos membros, as dores são intensas. No começo eu achava, como eu era muito corcunda, eu era muito tímida na adolescência, então eu era corcunda, eu achava que era por conta disso, algum problema de coluna, postura, exatamente. Entendi. Então, por um bom tempo, eu fazia exames, né, de coluna, e eu ficava chateada com o resultado, porque dava o quê? Um leve desvio na coluna. Eu não acreditava, porque as dores eram intensas, dificultava meus trabalhos do dia a dia, era muito difícil mesmo. A princípio, eu achava que era um problema. E depois, quando dava esse resultado, né, que era um leve desvio na coluna, eu achava que tinha bico de papagaio, hérnia de disco. Sim, porque as dores eram intensas. E eu trabalhava muito em pé, porque o intérprete trabalha, na maioria das vezes, em pé, né? Então, passava, às vezes... Teve uma época que eu trabalhava 60 horas. Então, no final da tarde, eu estava exausta, com muita dor. E ainda tem que encarar o turno da noite. Exatamente, exatamente. Então, era muito difícil. E depois, aí uma colega me indicou. Aqui em Filadélfia tinha um médico que fez clínica da dor. E aí, foi aí quando veio o diagnóstico. Doutor Brandão, que Deus o tenha. Ele me deu o diagnóstico de fibromialgia. E quais são, assim, os principais sintomas que você ainda sente até hoje da doença? E isso dificulta alguma coisa na sua vida? Tem alguma coisa hoje que dificulta, que você não consegue fazer por conta da doença? Sim, sim. Coisas básicas do dia a dia, dona de casa, né? Sim. É arrumar uma casa, né? No dia que eu arrumo a casa, no dia que eu invento, eu sei que eu não posso. Mas no dia que eu faço isso, é um dia de cama, 2, às vezes até uma semana. Dependendo da intensidade. Isso, de dores intensas, aí, às vezes tenho que ir na emergência. Né? Para você ter uma ideia, é tão sério, as dores são tão intensas que já chegou ao ponto de eu ter que tomar morfina.